A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste instante, e nós estamos agora neste 6º dia de campanha, adentrando em dezembro, porque este vai ser o mês da preparação. Ainda dá tempo de você receber sua bênção. Você que teve um ano difícil, você acha que não existe mais esperança de receber nada, mas ainda dá tempo. Você pensa na sua mente que 11 meses se passaram e nada aconteceu, e nesse mês não vai acontecer mais nada. Deus é o Deus do impossível, e em nome de Jesus, há poder no nome dele para mudar a sua história ainda este ano. E nesta campanha do 6º dia desta preparação para 2019, nós estamos estudando um capítulo do Evangelho de João, lembrando que foi escrito pelo pai de Pedro, João, falando a respeito de João Batista, o seu ministério aqui na terra, juntamente com Cristo. Amém? Só para ligar o capítulo 5 com o 6, lá no final, Jesus disse assim, que está gravado no outro vídeo: se vós não cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque é de mim que escreveu ele. Lembrando, eles estavam no Mar da Galileia, nesse capítulo 5, e Jesus estava falando que aquele povo não acreditava no que Moisés tinha escrito, porque eles usavam muito a lei. Ah, Moisés fez, meu pai, Moisés, pai Abraão. Só que aí Jesus disse, Moisés escreveu a respeito de mim, lembrando. Segundo historiadores, eles dizem que foi por volta de entre 1550 e 1600 anos antes de Jesus vir, Moisés escreveu sobre Cristo. Lembrando que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez. E Jesus diz, eu sou o verbo, eu sou. Então, entenda a ponte. Antes de Cristo vir nascer nessa terra, Moisés já escrevia sobre ele lá atrás. Lembrando, o Gênesis, ele escreveu o Pentateuco, os 5 livros. O Gênesis, o livro da criação, o Êxodo, o livro da saída, Levítico, que foi o livro das leis, o número da contagem das tribos, e Deuteronômio, o livro das bênçãos e das maldições. Agora, no capítulo 6, eles atravessaram, o Mar da Galileia e foram do outro lado, que é o de Tibíades. Naquela época era um mar pouco conhecido por esse nome, eu penso, Segundo os historiadores, naquela época, hoje, quando foi traduzida a Bíblia, se falava Tibíades, mas não era naquela época, não era conhecido por esse nome. Então a gente entende que existia outro nome, não foi dado, mencionado aqui. Bom, a multiplicação de peixes, foi falado, João falou aqui várias, é muito conhecida a multiplicação de peixes, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Foi falado a respeito que Jesus andou sobre o mar, porque Jesus mandou o povo, os discípulos dele atravessarem do outro lado do mar, e eles ficaram desesperados por causa da tempestade, e Jesus andou sobre o mar. João aqui não menciona, eu espero que você esteja me acompanhando, lendo, ele não menciona os detalhes. João, ele foi mais a fundo no lado espiritual do ministério de Cristo, não os detalhes de milagres físicos. E ele falou que Jesus era o pão da vida, e ele foi falando detalhadamente e mencionando as próprias palavras de Cristo, e até chegar no que em nome de Jesus, Deus está me dirigindo aqui. Jesus disse assim que aquele povo estava seguindo ele pelo pão dos céus, e Jesus, ele era muito verdadeiro, ele era muito intenso em dizer que ele dizia que ele era a verdade, e ele manifestava essa verdade. Ele disse assim, lá no 26, na verdade eu vos digo que não me buscais pelos sinais que vistes, vós me buscais
Vós me buscais pelos sinais que vistes, porque comesses do pão e vos saciastes, porque teve a multiplicação dos pães. Mas trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna. Aí ele começou a explicar quem ele era de verdade. Lá no 35 ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vir a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse também, vós que me vistes e contudo não credes. Lá no 46, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. No 51, ele está explicando quem ele é. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui ele vai dizer com todos os detalhes, e seria muito importante que você lesse. Quem não come, no 54, a minha carne, olha, quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu dos céus, não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Só encerrando agora, Jesus, ele foi abandonado pelos discípulos, por algum dos seus discípulos, lembrando que Jesus, além dos 12, ele escolheu e deu uma missão para 70. Lá no 60, no capítulo 60, ele está falando a respeito disso. E olha bem, veja só. Ele disse assim, ó, no 65, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Aí no 66, João está explicando que depois desse discurso dele, que foi duro, né, porque eles acharam que era muito duro, os discípulos tornaram para trás e já não mais estavam com ele. Aí Jesus olhou para eles e disse assim, ó, querei vós também vos retirar? Aí Simão Pedro, agora encerrando, Simão Pedro disse assim, Senhor, mas para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que és o Cristo, Filho de Deus. E aí ele já estava mencionando lá no final, né, no 70, que 12 eram os discípulos, mas um deles era o diabo. Veja bem, o que o Espírito Santo de Deus me deu entendimento neste momento. O que aconteceu naquela época é o que acontece hoje, infelizmente. As pessoas estão preocupadas em agradar a sua carne, os seus desejos. Se existe uma igreja que não concorde com os seus desejos, seus desígnios, as suas vontades, os seus pensamentos, não tá boa. Ela vai para outra igreja e depois vai para outra. E ela quer que a carne dela seja agradada. Veja bem, nós devemos buscar o pão do céu, o pão vivo, e ter essa experiência com o Senhor. Eu, nesta minha caminhada de 25 anos, o Senhor tem me dado agora, nesse momento, depois da morte da minha mãe, que ela está no céu me esperando, e eu creio que o Senhor Jesus vai vir me buscar, ou a morte vai me levar, não sei, mas eu vou ser recolhida como um feixe, não vai ser através de uma desgraça. Eu creio que a palavra de Deus diz que aquele que conhece, que tem a experiência com o Senhor, ele não verá a morte, aquela velha, pelo menos é a figura, né, que eles mostram, com uma foice
nós não vamos ver, nós que cremos. Então eu creio que nós vamos comer como Jesus disse. Aquele povo no deserto comeu o pão, bebeu a água, né, que saiu da rocha, mas eles morreram. E quem come e bebe do corpo e do sangue de Cristo, ou seja, você se alimenta espiritualmente, você vai viver para a vida eterna e vida de bênçãos lá na glória, e vai ser maravilhoso. Então Jesus, ele não se importou. O povo foi. Vocês querem ir também? Então essa é a proposta do Senhor. Ele não faz média conosco. Ele diz a verdade: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Lembrando também, muitas são as nossas aflições, mas de todas, não são todas, mas de todas ele nos livra. E não é da vontade de Deus, não, que você sofra, que você tenha miséria, dor, problema, sofrimento, derrota, fracasso, escassez. Jesus disse, lá na frente nós vamos estudar, em João 10:10, o diabo ou o destruidor ou o ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas nós temos o poder de livre escolha, o livre-arbítrio. Nós decidimos o que você quer para a sua vida. Você quer agradar o mundo ou você quer agradar ao Senhor? Eu vou deixar essa meditação para você neste momento, neste vídeo, no 6º dia da nossa campanha. Em nome de Jesus, eu vou orar com você agora. Querido Deus, eu falei, Senhor, num tempo reduzido, Pai, é muita informação, é muita revelação, mas que o Teu Espírito Santo revele, Senhor, a este coração a Tua verdadeira vontade, que nós tenhamos uma experiência real contigo, Jesus, não com religiões, não com fanatismos, tradições. Senhor, eu estou falando para pessoas que nunca ouviu falar do Senhor, pessoas que Te conhecem de ouvir falar, que conhecem a letra, mas talvez não tiveram uma experiência contigo. Pai, se essa pessoa está dizendo, eu preciso ter uma experiência contigo, ouve a oração dela. Senhor, se essa pessoa está reconciliando contigo, Pai, um dia eu caí e me separei de Ti, porque o Senhor diz na Tua palavra que a única coisa que nos separa de Ti é o pecado, mas o sangue de Jesus nos aproxima de Ti, quando nós clamamos o perdão. Em 1 João 1:9 diz que nós não devemos ficar no pecado, mas se houver pecado, nós devemos clamar, porque há diante de nós Jesus Cristo justo, e Ele é fiel e justo, para nos perdoar de todo pecado, nos lavar, nos purificar de toda injustiça. Pai, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Reconcilia ela contigo pelo sangue de Cristo. Nós não merecemos tanto amor, mas o Teu amor foi tão grande. E o preço foi pago. E o Senhor não pagaria um preço tão alto, um sangue inocente, por qualquer coisa. Nós não somos qualquer coisa. Obrigada, Senhor, porque nós temos muito valor para Ti. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Obrigada, Espírito Santo. Amém. E diga graças a Deus. Em nome de Jesus, você é o melhor de Deus. E creia e confia que boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Amém? Nós estamos em construção, mas o amor dele vai nos aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.